Amém, amém. Glória a Deus. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de poder estar novamente com os irmãos, compartilhando uma palavra. Que Deus possa estar nos abençoando, que o Senhor possa estar nos direcionando aqui uma palavra ao nosso coração. Essa palavra, ela venha surtir efeitos, né? Diz a palavra do Senhor, né, que nenhuma palavra enviada por Deus, ela vai voltar vazia. Ela vai surtir efeito para aquilo a qual ela foi enviada. Então, toda a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável. Queridos, eu queria que você acompanhasse a leitura comigo no livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo de número 6, e o versículo de número 20. Em livro de Josué, capítulo 6, versículo de número 20. Deus colocou uma mensagem ao nosso coração, no dia que o nosso irmão Glauber nos fez o convite para estar novamente aqui na vigília. O Senhor trouxe esse texto ao nosso coração. E antes de eu entrar aqui na palavra, já quero declarar aqui uma palavra profética para a minha vida, para a sua vida, que Deus irá nos dar vitória. O Senhor irá nos conceder vitória. O Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que nos fez a promessa, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. E eu tenho por certo que Deus nos concederá vitória nesses tempos tão difíceis que nós estamos enfrentando. Eu sei que Deus jamais saiu do nosso lado. Eu sei que Deus jamais deixou de caminhar conosco. Os tempos difíceis vêm, os tempos trabalhosos vêm, mas o Senhor nos fortalece para que a gente venha vencer. Como Paulo escreveu em Romanos capítulo de número 8, a partir do verso número 37, quando ele diz que sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós tivemos com ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós também venceremos junto com ele. Junto com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Josué capítulo 6, versículo de número 20. Eu quero que você acompanhe esse texto. Só vou ler o versículo de número 20, que diz assim a palavra do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, o Espírito Santo do Senhor nos trouxe essa palavra ao coração. Essa semana, eu tenho meditado muito no livro de Josué. E o livro de Josué, ele nos traz alguns pontos e é de grande valia nós observarmos. Josué, como nós conhecemos a história, foi o sucessor de Moisés, foi o homem ao qual Deus escolheu para dar continuidade à promessa que Deus tinha feito ao povo de Israel. É o homem ao qual Deus levantou após o Senhor recolher Moisés. O Senhor ordenou que Josué seguisse com o povo em direção à promessa, em direção à terra que o Senhor tinha jurado que daria aos vossos pais. Quando nós observamos no livro de Josué, do capítulo de número 1 até o capítulo de número 6, nós vamos achar muitas coisas maravilhosas que Deus falou ali com o seu povo e falou com Josué. Palavras que nos traz um amparo, que nos traz uma motivação, que nos traz uma certeza de que tudo aquilo que Deus promete,
ele cumpre. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. E a primeira observação que eu gostaria de fazer junto com você é essa. Todas as vezes que Deus nos dá um desafio, o Senhor nos faz uma promessa. Todas as vezes que Deus nos dá um desafio, Deus também nos dá uma promessa. O Senhor fez essa promessa lá atrás para Abraão, e essa promessa ela veio se estendendo, de que o Senhor daria uma terra ao povo de Israel, uma terra boa, uma terra que manasse leite e mel, uma terra que, quando eles foram espiar essa terra, eles observaram que um cacho de uva era necessário 2 homens para carregar. Então, nós entendemos que o que Deus ele tem para nos entregar não é algo pequeno, é algo grande, é algo maravilhoso. Só que Deus não vai nos entregar nada de qualquer jeito. Tudo aquilo que Deus nos entrega é perfeito. Tudo aquilo que Deus nos entrega é completo. E toda vez que o Senhor nos dá um desafio, o Senhor nos faz uma promessa. Nós vivemos debaixo dessa promessa. E quando o Senhor nos deu o desafio, né, de seguirmos a Ele, quando o Senhor nos convocou para seguirmos, para sermos ministros, para sermos, né, anunciadores do Evangelho, o Senhor nunca disse que seria fácil. Assim como o Senhor falou aos seus discípulos, lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 15, final do capítulo 15, capítulo 16, quando o Senhor disse para eles que no mundo eles teriam aflições, mas que eles tivessem bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Louvado seja Deus, e que nós também iríamos vencer. No capítulo 1 do livro de Josué, você pode observar que Deus vai trazer uma palavra de ânimo a Josué. Josué está na beira do Jordão, junto com o povo de Israel, né, passando luto pela morte de Moisés, e o Senhor vai entrar com uma palavra, né, no coração de Josué, uma palavra de ânimo, para que Josué se desperte e venha entender que a promessa tinha sido feita por Deus, não por Moisés. E é interessante que quando você lê o capítulo 1, nós observamos que o Senhor fala por algumas vezes a Josué: anima-te, esforça-te, tem bom ânimo. Né? E nós sabemos que no tempo que nós vivemos hoje, com tudo que nós estamos passando, por tudo que nós estamos enfrentando, nós precisamos ter bom ânimo. Ter bom ânimo quando tudo está bem é muito fácil. Ter bom ânimo quando você tem saúde, quando você tem dinheiro, quando não te falta nada, é muito fácil. Agora, ter bom ânimo quando você está vivendo um processo, né? Um processo. E é interessante que, para nós alcançarmos a promessa, nós temos que viver o processo. Josué estava ali, passando pelo processo do luto, junto com o povo de Israel. Deus vem e entra com a palavra e diz: Josué, levanta-te. Levanta-te, porque tu levarás esse povo a herdar a terra que eu prometi a seus pais. Tu irás adiante desse povo. Tu irás guiar esse povo. Então, no capítulo 1, do versículo 1 até o 10, Deus anima Josué, Deus fortalece Josué. Deus garante para Josué que ele não vai estar só, que ele não vai estar nessa caminhada só, que ele não vai estar nessa peleja sozinho. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, o que você está passando, assim como eu também. Mas eu sei que nós não estamos só. Nós não estamos só. Nós temos alguém que está batalhando junto conosco. E a prova maior disso está lá em Romanos também, capítulo 8. A palavra de Deus diz que ele está sentado à direita de Deus e intercede por nós. O Senhor está intercedendo, o Espírito Santo está conosco. Nós estamos caminhando junto com ele e tendo a certeza que, junto com ele, nós vamos ser vitoriosos. Então, entenda uma coisa: o Senhor anima Josué. O Senhor diz para Josué: vou estar contigo, não vou te deixar, não vou te desamparar. Aonde tu colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar, assim como eu prometi. Então, ou seja, toda promessa que Deus faz, todo desafio que Deus nos dá, ele nos faz uma promessa. O segundo ponto, irmãos, que eu quero observar junto com você,
é que a promessa, ela não garante que o caminho vai ser fácil. Né? Deus não garantiu que a nossa caminhada seria fácil. Nós iríamos encontrar alguns obstáculos pelo meio do caminho, assim como o Senhor estava falando para Josué. Após o Senhor fortalecer Josué com aquelas palavras, após o Senhor direcionar uma palavra de ânimo ao coração de Josué, agora Josué vai preparar o povo para atravessar o Jordão, para entrar na terra prometida. Louvado seja Deus. E como que Josué vai fazer isso? Ele vai reunir o povo, eles vão se santificar, eles vão buscar a presença de Deus, eles vão entrar em consagração, eles vão entrar em jejum, eles vão entrar em oração, para se preparar para herdar a promessa que o Senhor lhe deu. Louvado seja Deus. E é interessante, irmãos, né? Quando nós lemos aqui no capítulo de número 6, no versículo de número 20, quando o povo entrou na terra prometida, há algumas observações que eu quero também fazer aqui junto com você. Louvado seja Deus. Capítulo 6, versículo de número 2, o Senhor disse para Josué dessa maneira: então disse o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão a Jericó e os teus reis e os teus valentes e valorosos. Preste bem atenção no que Deus falou aqui para Josué. Deus disse: eu tenho dado. Deus não ia dar. Deus já tinha dado Jericó nas mãos de Josué. Louvado seja Deus. Só que é interessante, no momento que Deus nos dá a promessa, ele também vai nos dar estratégia para nós alcançarmos ela. Louvado seja Deus. Deus deu a cidade, Deus deu os valentes, Deus deu os valorosos daquela cidade nas mãos de Josué, e agora Deus vai dar estratégia para eles. Por que Deus vai dar estratégia? Quando você lê a Bíblia, nós sabemos que Jericó era uma cidade cercada por muralha. Né? A muralha de Jericó era tão grande que um carro de passeio, né, conseguiria fazer uma manobra sobre aquela muralha. Existia casas sobre aquela muralha. Louvado seja Deus. Então Deus agora vai dar estratégia, louvado seja o nome do Senhor, para que Josué venha vencer, para que Josué venha vencer aquelas muralhas, para que Josué venha, aleluia, conduzir o povo a alcançar essa promessa que o Senhor tinha lhe feito. Presta atenção, versículo de número 3. Vós, pois, todos os homens de guerra, guiareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Deus começa a dar estratégia. O que eles tinham que fazer para derrubar aquela muralha? Eles tinham que dar voltas sobre aquela muralha. 6 voltas, 7 voltas. E na 7ª volta, eles iriam dar 7 voltas. Louvado seja Deus. Preste atenção. Deus nunca vai permitir nós entrarmos em um desafio sem que Ele nos dê uma estratégia. Sem que Ele nos mostre como nós iremos vencer. Louvado seja Deus. Tem situações que nós vencemos com uma atitude, que nós vencemos com uma palavra, que nós vencemos com um gesto, mas tem situações que nós vamos vencer somente na oração e na busca da palavra do Senhor. Tem situações que Deus vai nos dar estratégia para que nós venhamos buscar a presença dele e ele vencer essas lutas por nós. Preste atenção, Deus está dando estratégia para Josué. Deus está dizendo o que eles têm que fazer. Quando você volta lá no capítulo 1, uma das orientações que Deus disse para Josué foi o quê? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto meu servo Moisés te ordenou. Ou seja, Moisés era a liderança. Josué agora estava como liderança. Então era necessário Josué ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, para que ele pudesse liderar o povo. Presta atenção, vou liberar uma palavra profética para a sua vida. Né? Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para nos orientar. Deus sempre vai levantar alguém para interceder por nós. Deus sempre vai levantar alguém para segurar na nossa mão e dizer para a gente, vamos,
Vamos caminhar, eu estou contigo. Né? Você vai vencer essa batalha, você vai vencer essa luta, você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa muralha. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar nos momentos mais difíceis. Preste atenção, até onde você conseguir caminhar, louvado seja Deus, Deus vai deixar você caminhar. Mas na hora que você não conseguir mais prosseguir de si próprio, aí Deus entra em ação para se cumprir aquilo que o Senhor te prometeu. Louvado seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Deus está dando estratégia para Josué. Deus está dizendo, ordena que o povo rodeie a cidade. Ordena que o povo dê voltas sobre essa muralha. Agora é interessante, irmãos, porque tem coisas que Deus fala conosco, que se nós não tivermos atentos, se nós não tivermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos entender o direcionamento que Deus está nos dando. Louvado seja Deus. Nós precisamos estar atentos, sensíveis ao Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos estar apostos, porque fomos escolhidos por Deus. Eu quero liberar isso para a sua vida. Você é uma escolhida de Deus para superar esse desafio, essa luta, essa muralha que tem se levantado contra você. Aleluia. Fique tranquilo, Deus vai lhe dar estratégia. Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe ajudar nessa caminhada, Deus vai lhe ajudar a suportar, Deus vai lhe ajudar a passar, Deus vai lhe dar estratégia. Você vai começar a dar volta sobre essa muralha e essa muralha vai cair. Louvado seja Deus. Deus ordenou que o povo começasse a rodear essa muralha. Versículo de número 4, olha o que ele diz. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a buzina. A estratégia estava dada. Aleluia, louvado seja Deus. Deus estava dizendo para o povo o que eles tinham que fazer para vencer aquelas muralhas. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui eu faço uma observação. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, seja de Gênesis a Apocalipse, Deus vai nos dar a estratégia como nós vencemos as nossas muralhas. Aleluia. Seja muralha física, seja muralha espiritual, seja muralha de enfermidade, seja o que for, Deus vai nos dar estratégia, direcionamento para nós vencermos, para nós sermos mais do que vencedores. Aleluia, louvado seja Deus. Você quer ver? Quando nós vamos para o livro dos Salmos, por exemplo, o Salmo de número 125, o que o Senhor diz? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim está o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Aleluia. Salmo 121, olha o que ele diz. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 27, versículo 4, olha o que ele diz. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Ou seja, Deus nos dá estratégias dentro da sua palavra para que a gente venha vencer as nossas muralhas, para que a gente venha conquistar aquilo que Deus preparou para todos nós. Aleluia. Só que nós precisamos entender uma coisa, que toda conquista precisa de uma liderança. Para nós conquistarmos algo, precisamos ser orientados por alguém. E quem é que está nos orientando? O nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Nosso Deus Todo-Poderoso, todos os dias pela manhã, todos os dias ao anoitecer, quando nós dobramos o nosso joelho, ele vai nos orientando, ele vai nos fortalecendo, ele vai dizendo o que nós devemos, o que nós não devemos fazer, qual o caminho que nós devemos ir, qual a decisão que nós devemos tomar. Louvado seja Deus.
E nós precisamos valorizar esses detalhes. Aleluia. É por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, lá no versículo 14, no finalzinho, se eu não me engano, do capítulo 2, Paulo vai dizer o quê? Que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura. Mas o homem espiritual, de tudo é discernido. Por quê? Porque ele tem a mente do Senhor. Então Deus falou com Josué, Deus falou com o povo, Deus deu a estratégia para que eles começassem a rodear aquela muralha. Agora imagina, começou a dar voltas sobre a muralha. Talvez na primeira volta foi tudo tranquilo, foi tudo beleza, todo mundo sorridente, todo mundo rodeando a muralha. Quem estava lá em cima da muralha começou a olhar e dizer, rapaz, acho que esse povo é doido. Agora estão rodeando aí essa muralha, achando que essa muralha vai cair, achando que essa muralha vai descer, e o povo começou a rodear. E o povo começou a fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado. Olha, interessante, né? Mateus capítulo 7, versículo 7, a Bíblia diz o quê? Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que está edificando a sua casa sobre a rocha. Desceram os rios, desceram os ventos, as chuvas, tempestades, bateu naquela casa, mas aquela casa não caiu porque ela estava edificada sobre a rocha. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós damos ouvidos aos direcionamentos de Deus, à palavra de Deus, a nossa casa é edificada sobre a rocha. Nós não estamos isentos de sofrermos algumas situações, né, sobre essa terra, mas sabendo de que a nossa casa está edificada sobre a rocha, ela não vai cair, ela não vai desmoronar, ela não vai, nós não vamos nos desesperar diante das situações. Por quê? Porque ela está edificada sobre a rocha. Começou a dar voltas sobre a muralha. Preste atenção, a caminhada ela é pesada. A caminhada ela é difícil. Ela não é fácil. Tem momentos que a caminhada se torna cansativa. Mas nós não podemos fazer ela pela metade. Nós não podemos parar no meio do caminho. Louvado seja Deus. E é interessante que o Senhor ordenou que eles dessem voltas naquela muralha e calado. Não era para eles falarem nada. Não era o momento de gritar. O Senhor ia dar a ordem, ia dizer o momento que fosse para eles gritar e ser tocado a buzina. Preste atenção, uma coisa que o Espírito Santo de Deus ele traz aqui no meu coração, querido. O inimigo, ele se alimenta daquilo que nós falamos. Se nós começamos a demonstrar fraqueza nas nossas palavras, nas nossas atitudes, o nosso adversário se alimenta daquilo que nós pronunciamos. Aleluia. É por isso que você vai ver a Bíblia dizer o quê? Que a tua boca fale aquilo que o teu coração esteja cheio. Aleluia, louvado seja Deus. O povo estava rodeando, o povo estava dando voltas sobre aquela muralha, calado. Talvez quem estava observando aquela situação estava dizendo, olha, esse povo aí é doido. Nós não estamos entendendo o que eles estão falando. Mas entenda uma coisa, o homem natural não vai entender aqueles que são direcionados por Deus. Quando Deus trouxer algo ao teu coração, quando Deus ordenar algo para você fazer, faça. Se o Espírito Santo de Deus ordenou isso para você, pode ter certeza que vai dar certo. Pode ter certeza que você vai conseguir. Louvado seja Deus. Interessante, outro ponto que eu estava observando aqui, quando Deus fala com eles, Deus diz que os sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro. A buzina de chifre de carneiro era para anunciar festa, era para anunciar comemoração. Louvado seja Deus. Olha que interessante isso aqui, irmão Damião. Deus já estava declarando a vitória deles antes deles mesmo ver. Aleluia, louvado seja Deus. Antes dos olhos deles contemplar aquela muralha caindo, Deus já estava determinando a vitória deles. Deus já estava dizendo, vocês vão cantar o hino da vitória. A buzina vai ser tocada e você vai cantar o hino da vitória. Louvado seja Deus. Se tem alguém que torce
mais do que qualquer um, para mim e para você, alcançarmos vitória, irmãos, essa pessoa se chama Jesus Cristo, se chama o nosso Deus, se chama Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim. Louvado seja Deus. Se tem alguém que torce para você ser vitorioso, para você conquistar, louvado seja Deus. Essa pessoa é Deus. Aleluia, louvado seja Deus. E na sétima volta, o Senhor ordenou que eles gritassem. O Senhor ordenou que eles liberassem grito. E a Bíblia diz que quando eles gritaram, os sacerdotes tocaram a buzina. Quando os sacerdotes tocaram a buzina, o grito deles não parou. Não foi algo momentâneo, foi algo constante. Eu vou liberar algo para a sua vida e para a minha vida aqui essa noite, meu irmão. Aleluia. Que Deus vai nos entregar não é algo momentâneo, não é algo passageiro, é algo que vai ficar marcado na sua vida. É algo que vai mudar, né, a circunstância, que vai mudar a história, que vai mudar o momento, que vai mudar até o pensamento de outras pessoas quando virem o que Deus tem preparado para mim e para você. A Bíblia diz que aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia, louvado seja Deus. Eles começaram a gritar, os sacerdotes começaram a tocar a buzina, e a Bíblia diz que aquela muralha caiu. Agora é interessante, a muralha não caiu para dentro e a muralha não caiu para fora. Ela afundou. Agora entenda isso. A mão de Deus estava sobre aquela muralha. O Senhor afundou aquela muralha. Louvado seja Deus. Se ela cai para dentro, ia ficar escombros, ia ficar aquela bagunça, como que o povo ia passar por cima daquela muralha. Se ela cai para fora, ela machucaria o povo que estava ao redor daquela muralha. Deus cuida de mim, de você, nos pequenos detalhes. Aleluia. Isaías, capítulo de número 59, preste atenção nisso. A mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar. Nem o seu ouvido está agravado para que ele não possa ouvir. O grito de socorro, o grito de ajuda, aleluia, e a mão do Senhor estava sobre aquela muralha, afundou aquela muralha e o povo conquistou a terra que o Senhor tinha prometido. Louvado seja Deus. O desafio não foi uma barreira para que eles conquistassem. O desafio foi simplesmente uma motivação para eles conquistarem a promessa. Eu entendo uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, o desafio que tem nos sobrevindo não é para nós desistir, não é para nós desanimar. Muito pelo contrário, é para nós entendermos que nós somos capazes de suportar, de superar e de conquistar. Louvado seja Deus. E preste atenção, tem 3 coisas aqui que aconteceu com aquele povo. A primeira coisa foi a determinação. Se eles não tivessem determinado dar voltas sobre aquela muralha, mesmo cansado, mesmo muitas das vezes abatido, mesmo muitas das vezes triste, se eles não tivessem determinado, eles não tinham alcançado a promessa. Se eles não tivessem obedecido, a obediência, se eles não tivessem obedecido a direção, o direcionamento, a estratégia que Deus tinha dado, eles não tinham alcançado. E se eles não tivessem perseverado, eles perseveraram em dar voltas sobre aquela muralha. Determinação, obediência, perseverança para conquistar aquilo que Deus tem permitido para cada um de nós. Então, entenda uma coisa. O livro de Josué, nós podemos titular ele como o livro da conquista. Só que toda conquista tem um preço. Toda conquista tem um desafio. Toda conquista tem uma batalha.
E nós fomos escolhidos como bons soldados para batalhar. Nós fomos escolhidos como bons soldados para pelejar e alcançar a promessa que o Senhor nos fez. Louvado seja Deus. Determinação, obediência e perseverança. Nós vamos alcançar a vitória da parte do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração nesse momento. Aleluia, louvado seja Deus. E o Espírito Santo de Deus está ministrando algo aqui. Louvado seja o nome do Senhor no meu coração. O Senhor está mandando eu dizer aqui, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque eu, Senhor, sou contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Esforça-te. Louvado seja Deus. Esforça-te. O Senhor está te dando força. Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Deus vai fazer algo na sua vida, Deus vai fazer algo na sua causa, Deus vai fazer algo no meio da sua família. Deus vai entrar com providência sobre essa questão que você está passando aí, meu. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus está falando isso aqui para mim. Deus vai agir no meio dessa causa. Tome posse. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu ministro sobre a vida dos teus filhos. Eu libero essa palavra, meu Deus, direcionada pelo teu Espírito Santo ao coração dos teus filhos. E que essa palavra, meu Deus, ela possa ser alcançada. Essa palavra possa fazer efeito, surtir efeito sobre a vida de cada um dos teus filhos que aqui me ouve. Em nome de Jesus, Pai. Deus abençoa, livra, protege, sara, cura cada um dos teus filhos que necessita da tua presença nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, tome posse dessa palavra. Tome posse no seu coração. Seu grito não vai ser de tristeza. Seu grito vai ser de alegria. Louvado seja Deus. Porque o Senhor vai nos ajudar a conquistar as promessas que Ele nos fez. Amém? Que Deus em Cristo abençoe todos os irmãos. Continue orando por nós, irmão. Conte conosco.